tempo, os dentistas esqueceram que o dente ele está inserido num corpo e não numa boca. E aí, inclusive eu, né? Eu faço essa odontologia de 3 anos para cá. Eu estava inserida também num contexto que eu enxergava a boca totalmente ausente do corpo. E por que que eu comecei a me voltar para esse tipo de estudo, para esse tipo de investigação, né? Porque eu percebia que muitos pacientes ficavam sem resposta. Então, algumas intervenções que a gente faz na boca, algumas intervenções, assim, quando eu digo, por exemplo, um paciente que ele tem muitos problemas odontológicos, muitos canais, extrações de dente, restaurações, cárie. Esses pacientes eram os pacientes que tinham os piores quadros de saúde. Olha que interessante. E aí eu comecei a ver que isso se repetia muito, né? Ou então, um paciente que não tinha nada na boca, os dentes todos intactos, sem cárie, pacientes adultos isso, sem cárie, sem nada, e de repente um único dente com problema naquela região, numa única região. Aí você pensa, poxa, mas será que a cárie escolheu um único dente para atacar? Tem algo estranho aí, né? Então aí começam a ficar perguntas que não têm respostas na odontologia convencional. Quer ver outra coisa? É um paciente, por exemplo, que faz um canal e passado 1, 2, 3 anos ele desenvolve um câncer. E aí você fica, nossa, que estranho. Ah, não tem nada a ver. Na odontologia convencional, não tem nada a ver. Canal e doença, não tem nada a ver. Olha, implante... Agora eu fiquei com medo porque eu acabei de fazer um canal pelo modo convencional. Calma que a gente fala do canal, Cíntia. Pelo modo convencional. Olha o universo falando, Cíntia. Que coisa. Calma que a gente chega no canal ainda. Vamos lá. E aí, por conta dessas indagações, dessas dúvidas, dessas questões, eu fui procurar entender, estudar, e foi aí que eu descobri essa odontologia biológica integrativa, que hoje você não tem um único lugar que você estuda, um único lugar que te dá o todo. Então, assim, a odontologia biológica, o que ela é, né? Para a gente fazer um resumo e partir para a parte do canal que você quer saber. A odontologia biológica, Cíntia, ela é um conjunto de coisas. Então, a primeira coisa, ela é um olhar sistêmico, tá? Então, quando o paciente chega no meu consultório, eu não vou saber somente sobre dentes, eu quero entender. Eu vou fazer perguntas para ele. Você tem algum problema de saúde? Você tem alguma doença? Quais foram os dentes que você tratou? Ah, os dentes, eu tratei esse. Ok. Após o tratamento desses dentes, apareceram algumas doenças que não existiam? Ah, sim, eu tenho, sei lá, câncer, isso. Nessa época que você descobriu o câncer, há uns anos atrás, você tratou o canal? Há uns anos atrás, você colocou implante? Há uns anos atrás, você removeu a amálgama de maneira incorreta, né? Que é jogar tudo aquilo dentro da boca. Então, a gente vai montando um quebra-cabeça. É como um quebra-cabeça mesmo. Você vai coletando do paciente informações da saúde, das queixas que ele te traz, para correlacionar com os dentes. Então, essa é a odontologia biológica integrativa. E por que o nome... Isso é um integrativo, na realidade, né? O biológico, ele vem o dentista é um dos profissionais, é o único profissional da saúde que coloca na boca do paciente materiais e deixa lá. O ortopedista também coloca, né, placas de titânio, mas o dentista, ele coloca muitos materiais e deixa lá dentro. Então, ele vai obturar um canal, ele coloca uma massa dentro do canal. Ele vai fazer uma restauração, ele coloca uma resina ou um amálgama, que ainda tem pessoas que usam. Ele vai colocar um implante, ele coloca um titânio dentro do osso. E esses materiais não são toleráveis por todas as pessoas. Assim como os alimentos que eu como podem não fazer bem para a Cíntia, assim também para cada paciente ele tem uma tolerância, e essa tolerância pode significar uma incompatibilidade que vai gerar uma reação do corpo contra esse produto específico.
e aí a gente chama de reação tardia, tipo 4, em que o corpo começa a gerar um ataque, é uma inflamação crônica, que vai dar um resultado no corpo todo. Então, quando a gente chama de odontologia biológica, isso significa que eu quero ter as práticas da odontologia de maneira mais biocompatíveis, mais biológicas, mais aceitáveis e toleráveis para o sistema imunológico do meu paciente. E aí, para isso, eu posso agregar várias coisas. Eu posso agregar, por exemplo, acupuntura, para deixar meu paciente mais tranquilo. Eu posso agregar ozonioterapia, que é um potente antioxidante, anti-inflamatório, antibacteriano, anti várias coisas, né? Então, ele trabalha matando as bactérias e eu não preciso usar antibiótico. Ah, que interessante. Entendeu? Então, por exemplo, eu posso usar terapia neural, que é um método que trabalha com o sistema nervoso vegetativo, e assim eu resolvo, às vezes, um problema de dor no joelho do meu paciente, que foi em decorrência de boca. Aplicando a terapia neural, eu consigo neutralizar aquela dor, evitando diminuindo a dosagem, às vezes, de remédios. Enfim, né, Cíntia, é um conjunto de coisas que visa o bem-estar do paciente de forma holística, de forma total. De maneira sistêmica, que tudo hoje é impossível as pessoas continuarem a se separar e a se ver em partes, ou isoladas ou excluídas de alguma maneira. Nós fazemos parte de um sistema imenso, e o corpo mostra isso, né? Me fala uma coisa, você falou agora do joelho, né, com o problema do dente. Eu vou dar o meu exemplo, porque é mais fácil do que ficar supondo um exemplo. Quando eu fiz uma mudança uma vez, caiu uma obturação minha, né? E eu imediatamente, em uma semana ou duas, eu comecei a ter um problema no joelho. Olha, que dente que era, Cíntia? Era esse daqui, depois depois como é que chama? Tem um canino e o do lado. Premolar? Premolar. Foi um premolar. E você falou agora, olha que interessante. Olha que interessante isso, ó. Vou mostrar para vocês. Vou tacar aqui na minha cara. Vê se vocês enxergam. Dá para ver? Dá. Tem uma bola de luz, né? Dificulta. Dificulta, né? Por Mas causa da luz. aqui é arcada. Todos os dentes e cada dente relacionado com os meridianos. Então, a gente utiliza esse sistema de correlação, tá? Esse sistema de correlação, a gente dá o nome de microsistema bucal. Da mesma forma que a orelha, então a gente vai lá no acupunturista, ele pega um ponto aqui, ele fala assim, olha, esse ponto aqui vai acalmar a sua ansiedade. Esse outro ponto, você vai funcionar melhor o seu intestino. Aí você fala, nossa, que estranho, na minha orelha conecta com o meu intestino, né? E assim a acupuntura trabalha, ela trabalha por meridianos, porque o meridiano que passa do alto da minha cabeça, ele percorre todo o meu corpo, tá? Então, e esse meridiano da acupuntura, ele tem 5 meridianos. Tem o do coração, e assim, quando eu falo os órgãos, eu não falo especificamente cada órgão, eu falo que é sobre um sistema energético que irriga uma determinada região e tem um padrão que rege aquilo. Então, assim, quando eu falo, por exemplo, de meridianos, eu posso falar de coração e pericárdio, eu posso falar de baço, pâncreas e estômago, eu posso falar de pulmão e intestino grosso, de fígado e bile, e cada um desses meridianos, eles são relacionados aos dentes especificamente, tá? Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo seu, Cíntia. O dente que você me disse é o premolar inferior. O dente do premolar inferior, ele é relacionado com o estômago baço-pâncreas, tá? Quem tem algum problema nesse dente, a gente vai começar a perguntar para o paciente. Por exemplo, você costuma ter gastrite? Como é? Você tem diabetes? Como é o funcionamento? Quando você bate, você fica com hematoma? Quando você tem mais flacidez, a emoção predominante desse meridiano é a preocupação. Qual que é a emoção que mais predomina em você? O sabor desse meridiano é o doce. A pessoa que está desequilibrada nesse meridiano, ela tem uma fome de doce. Meu Deus, eu tô frita então, né? E esse meridiano,
ele organiza a parte reumatológica. Então, os reumatismos estão muito relacionados com esse meridiano. E aí, quando você fala do joelho, então, se você teve um problema, caiu uma restauração, o joelho sentiu. Então, claro, tem tudo a ver. E aí a gente vai pegando a glândula mamária, por exemplo, pacientes com câncer de mama. Você vai ver aqueles dentes daquela região que também correspondem ao molar superior. Então, embaixo é o premolar inferior, em cima é o molar superior. Vão ter problemas, às vezes, os pacientes com câncer, pode olhar, tem canal nesses dentes, ou tem implante, ou tem as cavitações nessas regiões. Então, é onde eu vou botar o meu olhar, o meu foco. Entendeu? Faz sentido para você, Cíntia? Claro, totalmente. Aliás, quem estiver ouvindo, isso é uma coisa fantástica, né? Eu fico apaixonada pelo assunto, porque tem tudo a ver. E aqui, ó, Cíntia, ó, vou pôr bem pertinho para você ver. Dá para ver? Dá. Ó, vou apontar para você desmaiar, ó. O que está escrito aí? Joelho, é isso mesmo. E olha que esse joelho está explicado. Não, isso é fantástico. Muito legal, né? Muito, parece adivinhação, muito. Né? Não é, mas eu sei que não é porque eu sou terapeuta sistêmica, eu sei como é que funciona essa analogia toda, né, que a gente faz do corpo ser um todo mesmo. Então, é muito legal. E assim, não é só você, sabe? A gente pode pegar o exemplo da Grace, né, da sua amiga, que veio para o Brasil tratar, e eu tive o prazer de atendê-la. Eu e o Dr. Rony, que foi o médico que tratou a outra parte da saúde. E é importante também, Cintia, a gente colocar que o dentista sozinho ele não consegue solucionar o problema. Eu percebo assim que o dentista, ele às vezes é o grande revelador. Então, bom, vamos pegar o seu caso, né? Para a gente falar, não falar dos outros, falar de você, né? Que está aqui. Eu pego você. Você chegou no meu consultório e você me contou essa história. Eu vou dizer assim, Cíntia, relação tem. Vamos ver o que tem nesse dente, o que a gente pode fazer e o que já foi feito. Principalmente o que já foi feito. Então, em relação ao que já foi feito, vamos pegar o exemplo do canal? Pode ser, Cíntia? Claro que sim. Estou aqui. Tá. Então, um paciente ou a Cíntia, alguém tratou o canal. E aí ele... É a lei de Murphy, né? É para dar mais emoção. Eu falei, a gente estava comentando sobre a instabilidade, né? Mas você não sabe o que aconteceu. Eu vou ter que revelar. A minha mãe ligando nessa hora. A vida como ela é, né, Cíntia? A vida como ela é. Não, e nós conversamos sobre a instabilidade. Não, eu estou morta de medo dela me ligar de novo e cair, porque eu não sei, eu acho que ela talvez esteja confusa em relação ao horário. Você está no celular, é isso? Tô no celular. Você quer passar uma mensagenzinha para ela? Tudo bem, porque agora você já caiu mesmo, quer dizer, a gente está online, está ao vivo, não tem problema nenhum. Não, se eu cair de novo, aí a gente resolve. Vamos continuar o nosso raciocínio para o pessoal que está ouvindo, né? De repente, que estava empolgado, está parecendo coisa de novela, fica cenas dos próximos capítulos. E agora? É para dar emoção. Enfim, vamos falar do canal, né? O dente, quando ele é tratado canal, Cíntia, é uma coisa bem interessante da gente falar. O canal, ele causa uma certa polêmica. Houve um documentário que foi ao ar no Netflix, que era Root Cause, né? Vocês falam melhor inglês do que eu. Existe ainda, existe como conseguir assistir pelo YouTube. Mas do Netflix ele foi tirado do ar. Então, ele começou a falar sobre os possíveis causas de doença ocasionadas pelos canais. Então, assim, eu tenho uma opinião sobre isso, que ela não é tão radical. Mas eu já falo sobre a minha opinião. Primeiro, eu vou me explicar o que é um canal. O canal, ele é o interior do dente. Então, essa parte para você também é bem interessante, Cíntia, porque o dente, ele é um órgão que ele tem 3 camadas. A primeira é o esmalte, a mais interna, vamos pensar numa laranja.
A casca verde seria o esmalte, aquela parte branca, que é o bagaço, seria a dentina, e a parte amarela seria a polpa do dente, que é onde o local que a gente chama de canal, tá? Só que numa proporção inversa, né? O esmalte é grande, a dentina é grande, e o canal um filetinho que lá dentro tem o quê? A vida do dente. Tem nervo, tem os nervos, a parte neural do dente e os vasos sanguíneos. Então, é por essa parte que a gente comunica o dente com o todo, tá? Então, quando a gente trata um canal, ou quando um dente fica infeccionado, eu não sinto dor só na boca. Pode ver que fica uma dor, quem já teve dor de dente, é uma dor desesperadora na região, porque ele tem essa característica por ter essas terminações nervosas. E quando a pessoa trata o canal, assim, a má notícia é que o canal, que é a parte interna, ele não se consegue totalmente esvaziar o conteúdo de bactérias e de substâncias nocivas que tem lá dentro. Por quê, Isabela? Porque ao redor desse canal saem inúmeros canalículos. Então, vamos pensar assim, se a gente pudesse pegar esses canalículos, que são cabelinhos bem fininhos, que a gente não enxerga, óbvio, se eu pudesse pegar esses canalículos que estão transversais, vamos pensar que eu sou o canal, tenho vários canalículos saindo de mim. O profissional trata o canal por cima. Então, ele entra por aqui e desce. Essas canalículos, quem que consegue entrar? Porque a lima, ela entra reta, perpendicular. E ninguém faz curva. Claro. Se eu pegar todos esses canalículos e juntar, ele é maior do que o canal principal. Então, a bactéria que está aqui no meio, ela também vai pelas vielas. Claro. E o profissional limpa aqui. Então, a maneira como o canal é tratado tradicionalmente, ele deixa a desejar porque as vielas não são descontaminadas completamente. Os canais acessórios não são. E quando não é tratado ainda com microscopia, que é o microscópio, o profissional olhando, aumentando N vezes, não dá para conseguir dizer que aquilo tudo foi descontaminado. Ou seja, sempre é uma palavra feia de usar, né? Mas muitas vezes vai sobrar coisa lá dentro, vai sobrar bactéria num lugar perigoso, porque é o lugar que vai conectar com o resto do corpo, tá? Então, tá. 2 pontos aí. Se eu fizer o canal com microscopia eletrônica e com materiais adequados e com ozonioterapia, lembra no começo que eu falei sobre o ozônio? Tá, o ozônio ele foi liberado na odontologia. Esse sim é novo, Cíntia. O ozônio foi liberado na odontologia recentemente para uso. A gente agora é habilitado em ozonioterapia e pode ser utilizado, ao contrário da medicina aqui no Brasil. A odontologia a gente é habilitado para utilizar. Então, o ozônio ele é um gás e também é uma água. Ele pode ser usado das duas maneiras dentro do canal. Então, o gás e a água é uma chance dele entrar, porque quando eu jogo o gás, ele empurra. Entendeu? Então, com a ozonioterapia, os canais não ficaram assim tão críticos da maneira como eles eram considerados no passado. Então, assim, você tem esperança no canal? Você condena? Aí eu vou responder aquela pergunta que eu fiz, que a gente conversou. Isabela, qual é a sua opinião em relação ao canal? Então, eu não sou tão radical assim quando se trata com ozonioterapia e microscópio. Certo. Tá? E quando a gente leva em consideração o paciente, o sistema imunológico do paciente. Então, esse é um ponto. Por que você está falando isso? Porque eu pego um paciente debilitado, um paciente com câncer, um paciente que não está com a sua saúde no seu pleno potencial, e eu digo para esse paciente, vamos tentar fazer um canal no dente relacionado com o seu câncer? Não tem cabimento, não tem tempo, não dá tempo. O paciente, muitas vezes, ele está querendo uma solução, ele está já em metástase, ele está com um problema sério de saúde. Então, aquilo pode sim ser considerado um foco e ser indicado para extração. Não é o fim que a gente deseja, mas cada caso é um caso. Então, não é tudo para todo mundo e nada para ninguém. Então, por isso que eu digo que na odontologia biológica integrativa, existe um negócio muito importante que é a individualidade. Eu não trato um paciente, eu trato a Cíntia, a Maria, o José, o João, o Eduardo.
entendeu? Claro, E claro. nada, e eu não generalizo, então eu avalio a condição de saúde. Então vamos pegar o seu exemplo. Você fez um canal, mas no momento seu de vida, estava tudo legal, eu estava disposta, eu estava feliz, eu não tinha nenhuma doença, eu estava comendo bem, me alimentando, energeticamente falando, está tudo circulando bem, emocionalmente eu estou ativa, estou feliz. É um tratamento de canal que talvez não implique nada em você, mas tem que estar sempre de olho. Uhum. Entendeu? Muito bem. Muito bem. Então, eu vou Sai com a agora, lupa. Olhar vou com... agora começar a olhar as situações da minha vida. Deixa eu ver direito isso daqui, né? Vai olhar ter que com ser lupa, assim. né? Olhar com E lupa. relacionar. Claro, relacionar sempre com a sua condição de saúde relacionado com aquele meridiano, né? Onde o dente está inserido e o que ele reflete no corpo. A gente consegue achar essas informações bem facinhas pelo Google, Dr. Google. É, o doutor Google. Gente, é uma coisa fantástica mesmo, né? E esse novo advento, que é um novo advento, as pessoas às vezes brincam e dizem, era de aquário, isso e aquilo. É a era sistêmica, né? Nós vamos transformar a nossa maneira de nos ver e ver ao mundo, porque tudo antes era dividido. Imagina, mesmo tendo aí medicina alternativa, medicina holística, integrativa, as pessoas continuam a ir em médicos ou dentistas, né, que olham só uma parte do corpo e o sintoma, e não de uma forma integral, não é? E isso já está É tão isso velho, mesmo. porque a gente sabe que não é assim. Eu sou um conteúdo enorme de emoções, de memórias, de pensamentos, de situações, de experiências, não é? Como é que alguém diz, Exatamente. vou tratar o seu sintoma e não quero saber como é que você está? É exatamente isso. E o próprio nome diz, né, Cíntia? Remédio, né? Eu estou remediando, eu não estou É, tratando. Então, remendando. é aquela história, né? O nome já está dizendo. Então, eu trato a superfície e não enxergo o que está embaixo. Igual É, você falou do seu joelho. Vamos pegar o exemplo da história que está é, servindo assim para a é, gente bater um é. papo bem gostoso. O seu joelho. Você poderia ter ido a um ortopedista e falado para ele: olha, o meu joelho está doendo. Ele vai falar para você: então nós vamos passar um anti-inflamatório. Uhum. E aí você vai tomar o anti-inflamatório e aí esqueceu do dente. De repente, aquele dente está com foco dentário. É um campo de interferência naquela região que merece a lupa, um olhar de Mas lupa. mas é incrível, porque eu fui no médico, o médico disse que não havia nada no joelho, eu falei, como é que não há Olha lá. nada se eu sinto dor, né? Daí eu passei por fisioterapeuta, e ele com uma chapa, nem lembro o que foi que ele descobriu, ele disse, você rompeu, tem um ligamento rompido aqui muito pequenininho, você vai ter que fazer uns exercícios. Eu acabei nem fazendo, né? Mas ele não fez nenhuma analogia, nem com nada, né? Aconteceu e ficou por aí. E ficou Sabe por aí. que é legal, Cíntia? Eu gosto também de avaliar os sinais que o corpo dá. Uhum. Então, por exemplo, olha que interessante a gente pegar esse exemplo também. Você relatou assim, minha restauração caiu. Mas caiu por quê? Será que não sei se acho que é da sua época, né? Que a gente falava assim que a cesárea que a gente fazia, às vezes infeccionava e de repente saía um ponto. Você Uhum, lembra disso? uhum, uhum. Então, o corpo, ele expulsa aquilo que não está Expulsa legal, alguma coisa, entendeu? Então, de repente, essa restauração, ela tinha uma incompatibilidade, ela tinha uma alergia, né? Vamos dizer assim, né? Porque não existe esse termo na odontologia em relação a materiais, Não. mas ela não era tolerável, então não estava legal. Pode ser que tive uma cárie por baixo, pode ser que aquele material não fosse compatível com a Cíntia. Então, qual é a mensagem? Então, isso eu uso muito no meu consultório. Meu implante não pegou. Os pacientes falam, meu implante não pegou. Na linguagem da odontologia, seria o implante não ósseo integrou. Então, não deu certo, o implante caiu, saiu na minha mão. Por quê? O que está acontecendo naquele meridiano? Porque a mesma via que vai, ela volta. O que isso significa? Vamos pegar o exemplo do meridiano do baço pâncreas do estômago. Eu tenho uma gastrite severa. Eu vou pegar o exemplo de um paciente meu, que eu acabei de lembrar, muito legal.
Ele, inclusive, veio de Tocantins, né, que é um outro estado aqui no Brasil, até inclusive longe, e ele tinha uma saúde um pouco debilitada com desbiose no intestino, né? Desbiose, para quem não sabe, é um desequilíbrio da microbiota. Ele tinha uma desbiose no intestino e um refluxo que nenhum médico tratava, não conseguia, e ele investia bastante em saúde. Quando ele foi no meu consultório, ele tinha um dente relacionado ao vaso pâncreas e estômago, no caso dele era um molar superior, com um canal por fazer. Ele nem sabia. Ele tinha uma cárie tão grande que já estava quase chegando dentro do canal. Então, aquela expressão, e era o único dente dele da boca que estava ruim. O restante estava tudo bom. Uhum. Aquela expressão era o grito de socorro do corpo. Gente, precisa sair por algum lugar. Claro. Ou também podia ser a não cura do estômago dele, que ele colocava remédio, e naquele dente está lotado de bactéria. E aquelas bactérias comunicando com a mesma região. Então, eu boto um monte de probiótico dentro do meu estômago e do meu intestino, e o dente lá cheio de bactéria. Nunca que ele vai sarar. Então, esse eu estou aguardando, ele vai fazer os exames logo mais, para ele poder me mostrar, porque nós fizemos o que tinha que ser feito, conseguimos evitar o canal, e aí ele fez a restauração, tratou a cárie, tirou as bactérias, e agora a gente está aguardando esse laudo, né? Que daí a gente consegue laudar. Olha, resolveu, eu não tenho mais refluxo, eu não tenho mais gastrite, e aí é legal porque você consegue correlacionar direitinho com o meridiano. Fantástico, fantástico. E quando você fala a gente não faz nada sozinho, não faz mesmo, porque quem trabalha com o ser humano, ele trabalha com o ser humano inteiro, não é? Não existe um médico que cuida só disso. Deveria ter o médico, ainda aqui nos Estados Unidos você tem um médico de família, que teoricamente é aquele médico que vai te acompanhar, e ele que vai te encaminhar para todo mundo. No Brasil não existe isso, não existe mais, porque antigamente tinha. Agora a gente escolhe e ponto final. Mas o médico tem todo o teu histórico, né? Desde que você começou a ir nele e está ali. E quando você troca de médico, por qualquer razão, ele encaminha todo o seu histórico para o outro médico. Mas olha isso não quer dizer que eles sejam alternativos e holísticos, muito pelo contrário, eles não são. Mas o princípio teria que ser esse, né? Teria que ser, Né? Mas Esse trabalho verdade, em equipe, Cíntia. né? Esse trabalho em equipe, né? Fala. Mas é verdade isso que você falou, o trabalho em equipe é fundamental, né? Porque as doenças, elas não têm uma única causa, né? Que eu gosto de falar para meus pacientes assim, né? É muito mais raro uma doença numa criança do que numa pessoa mais velha. E por que a gente adoece velho? Porque a gente vai gastando, né? A gente vai tendo experiências cada vez mais intensas e uma experiência remonta a outra. Não é, Cíntia? Assim, claro. Então, assim, a gente... E aí as dores mais profundas, as histórias mais difíceis, mais densas, os problemas, tudo isso vai remontando e as doenças são só uma expressão de um corpo cansado. E o corpo, ele se autocura, né? Ele se autorregula. Eu preciso dar condições para ele. Então, eu não trabalho sozinho, eu trabalho com médico integrativo, mas eu também posso encaminhar, por exemplo, para uma terapeuta, como você para fazer uma constelação familiar, para descobrir o que tem na história de vida desse paciente. Eu posso também encaminhar esse paciente para um fisioterapeuta, que trabalha com a mesma visão, para ver se realmente o joelho veio do dente, que nem você falou, né? Eu achei bem legal esse exemplo. O médico olhou e falou que não tinha nada. Esse é o melhor dos mundos, porque quando não tem nada, sobrou a boca, tudo bem. Não é? Agora, quando realmente tem alguma outra coisa, que geralmente tem, não é só o dente, a gente tem que esvaziar esse copo, gota por gota, porque o dente, às vezes, é só a gota que saiu do copo e manifestou doença. Mas o copo, na realidade, ele está cheio. E aí os multiprofissionais, eles têm que ajudar a esvaziar esse copo. E o paciente, principalmente, porque o paciente tem que querer, né? O corpo ele gosta ele se autocura, ele se autorregula, desde que eu queira, desde que eu permita que ele faça esse caminho de volta, né? Então, um trabalho
E a própria concepção que a gente tem, né? Porque a gente vê eu acho que você caiu de novo, não? Cíntia, você Oi, ouviu? não, você congelou. O que foi que você falou? Eu falei que é um trabalho em conjunto com vários profissionais, Uhum. porque o paciente, além dos profissionais esvaziar, você ouviu a analogia do copo, Ouvi. da gota? Porque os profissionais, eles vão tirando as gotas do copo até que não sobre mais nada, mas não adianta os profissionais quererem tirar as gotas do copo se o paciente não quer ser curado, não permite ser curado. Sim. E por isso que é legal trabalhar com constelação, Uhum. trabalhar com uma parte da psicologia também, porque o paciente ele tem que entender que ele é uma grande parte da cura. Porque o que eu ia falar, né, quando você congelou, a constelação coloca que a doença, ela não há nada para ser curado, há algo para ser visto, né? Então, a gente precisa olhar para aquilo e ver o que é que está acontecendo. E a gente tem uma mentalidade, principalmente os ocidentais, né? Eu estou doente, eu vou no médico, eu preciso tomar remédio, né? Não existe nenhuma... as pessoas não estão acostumadas e muito pelo contrário, né? Elas se acham vítimas, né? Elas se colocam como coitadinhas, porque olha, eu estou com essa doença, né? Ou eu estou carregando isso, eu estou carregando aquilo. Então a gente vai ter que mudar muita coisa. Eu acho que é a raiz do cérebro que a gente vai ter que tirar, não é do dente. O dente é Eu só... acho que a oportunidade também dessas lives, Cíntia, poxa, se a gente conseguir informar e colocar uma pulguinha atrás da orelha dessas pessoas, para que as pessoas parem para pensar, puxa, mas será? Porque questiona, né? Sabe que eu percebo hoje, Cíntia? Com tristeza, assim, que eu falo. As pessoas polarizam muito, né? Uhum. Ou elas olham e falam, isso é para mim, ou elas olham e falam, nada a ver. Nossa, nada a ver. Essa pessoa não está fazendo nada a ver. E ela critica, e ela critica aquela pessoa e começa a querer denegrir a imagem daquela pessoa. Então, isso às vezes me entristece, porque eu penso assim, que num conceito democrático, eu deveria ouvir e pensar, poxa, acho meio estranho que seja assim, mas será que não? Vou investigar. Exatamente. Que é o Né? princípio de tudo, né? Se a gente, na verdade, investigar. se a gente mantiver a nossa curiosidade, a gente vai ver do que se trata. Antes de já colocar uma ideia, né, um posicionamento e falar assim, imagina, isso é besteira. Por que é besteira? Deixa eu refletir, deixa eu ver, né, a questão. E eu acho que esse é um momento mesmo bem especial que a gente está vivendo e compete a gente, que é profissional, ligado a diversas áreas, a mostrar, né, como você falou, em lives, né, colocar isso e deixar à disposição para que as pessoas possam despertar. Não que a gente precise disso, porque já houve o momento de despertar, elas só estão retardatárias, né? A gente também tem que ter paciência. É verdade, Cíntia, é verdade. E você sabe que eu percebo também, Cíntia, que muitos pacientes, assim, quando chegam no consultório, às vezes parece loucura e é um conceito que soa estranho, porque eles nunca ouviram falar, mas quando eles percebem que nenhum outro profissional conseguiu ajudá-lo, então ele foi ao médico, o médico desacreditou, falou, olha, essa doença sua não tem mais o que fazer. Ele foi ao psicólogo, o psiquiatra falou assim, olha, para resolver essa dor, só tomando calmante. Aí ele começa a ficar dopado com aquele calmante 24 horas, e aí até um dia que ele desperta e fala, não, tem que ter um outro jeito de eu ser tratado, né? E aí quando ele chega, ele está pronto. Ele está pronto para ouvir um novo conceito e para mudar de ideia, né? E assim, esses são os pacientes que mais aderem, que mais vêm me procurar, porque eles falam, poxa, já tentei de tudo. Eu não gostaria de ser a última coisa. Né? Não é? Porque olha, eu já passei por muito, eu já tentei tudo, que pena, né? Perdeu tanto tempo. Já veio muito ferido, né, Cíntia? Já veio muita ferida, muito carrapicho, né? Muito carrapicho mesmo. Mas tudo bem, a gente vai tirando os carrapichos e talvez não dê tempo de curar o totalmente, mas
já é alguma coisa, né? Agora, com essa visão, eu já percebo assim que tantos danos a gente evita, né, causar, né, nos pacientes, também com essa visão de tentar. Eu trabalho também com biorressonância, e aí eu consigo também ver a compatibilidade daquele paciente com aquele material, com aquele tratamento, e aí a gente consegue evitar danos, porque se eu coloco no meu paciente um material na boca dele que ele não vai conseguir tirar e gera uma reação de alergia contra aquele material, eu vou causar a longo prazo uma doença no meu paciente. Claro. Né? Claro, Porque o sistema imunológico vai sentido. ficar brigando. Né? Igual as intolerâncias alimentares que hoje nós tanto ouvimos, né? As pessoas falam, eu sou intolerante ao leite. Isso a gente não ouvia falar na década de 70, né? Por que aumentaram as intolerâncias? Porque o mundo está muito mais... a gente está muito mais em contato com poluição eletromagnética, né, Cíntia? A gente está muito mais doente, tanto emocionalmente... Também, né? Também. Eu acho tanto que a origem pelo nível de estresse, pelo nível, pela origem das comidas que a gente come, que elas são cheias de agrotóxicos, os solos já não carregam tanta vitamina, os alimentos já vêm pobres nutricionalmente, então tudo isso vai dificultando o meu corpo a trabalhar na sua maior potência. Aí eu ainda coloco sobre ele um peso de um material que não é compatível, aí explode uma doença. Entendeu? E aí a pessoa fala, poxa, mas será? Será sim. Será Vamos não. avaliar. Porque assim, porque quando é um leite, eu não posso tomar leite. Você tá vendo, você pega e não toma. E quando tá no seu dente, você arranca seu dente sozinho? Não dá, né? Você nem sabe que ali reside um problema. E me fala uma coisa, então você acabou fazendo acupuntura depois que você se formou como dentista? Depois de fazer odontologia? Na realidade, não. Eu tenho 20 anos de formação, tá? Eu me formei aqui na Unicamp, né? Universidade Estadual aqui não é em Campinas, é em Piracicaba. E nesses 20 anos, uns 15, 16 anos, eu fui odontologia convencional mesmo. Então, eu me especializei em tudo que você possa imaginar de técnica, de teoria, para fazer reabilitação, os melhores materiais, das melhores formas, sempre atualizada, mas aí eu não tinha essas respostas para essas perguntas, então eu não estava satisfeita. Eu reabilitava o meu paciente da melhor maneira e ainda assim eu tinha, às vezes, o paciente trazia algum relato de saúde que eu falava, nossa, que estranho, por quê, né? Ou acontecia alguma coisa, mexia num dente, acontecia uma coisa no joelho, a pessoa trazia, eu falava, imagina, acho que não tem nada a ver. E aí eu comecei procurando respostas para isso, eu caí na acupuntura, com a doutora Regiane, né? Eu fiz o curso de acupuntura e eu fiz o curso também das cavitações, que são os campos interferentes. Essa é outra coisa que a gente não falou, que é bem legal de falar. Já falo disso, né? Aí eu fiz isso, aí eu fui ver como que eu poderia fazer as práticas odontológicas com menos prejuízo para o meu paciente. Existe um ozônio, então vamos fazer o curso de ozônio. E aí eu percebi que fazendo o curso de ozônio, algumas pessoas falavam para mim sobre terapia neural. Eu falei, poxa, terapia neural não conheço. Vou fazer o curso de terapia neural, que é usar a procaína para curar as dores, os campos interferentes. Fui para terapia neural. E aí, assim, uma coisa foi casando com a outra. Aí nessa odontologia biológica, tem um pouco de problema com os implantes de metal, né? Os implantes de titânio. Aí eu comecei, eu faço implantes de titânio ainda, né? Fazia muitos implantes de titânio. Eu falei, puxa, será que existe um outro substituto para o titânio? Existe, implantes cerâmicos. O Brasil estava atrasado, ele entrou agora, recente no Brasil. Vamos fazer o curso de implantes cerâmicos. Então, eu estou ainda nessa busca. Agora eu estou fazendo ortomolecular, Cíntia. Que maravilha. Eu vou reservar minha passagem para vir de avião e vou para o Brasil. Na orelha dessas pessoas, para que as pessoas parem para pensar, puxa, mas será? Porque sabe que eu, né? Sabe o que eu percebo hoje, Cíntia?
é com tristeza, assim, que eu falo. As pessoas polarizam muito, né? Uhum. Ou elas olham e falam, isso é para mim, ou elas olham e falam, nada a ver. Nossa, nada a ver, essa pessoa não está fazendo nada a ver. E ela critica, e ela critica aquela pessoa e começa a querer denegrir a imagem daquela pessoa. Então, isso às vezes me entristece, porque eu penso assim, que num conceito democrático, eu deveria ouvir e pensar, poxa, acho meio estranho que seja assim, mas será que não? Vou investigar. Exatamente. Que é o Né? princípio de tudo, né? Se a gente, na verdade, se a gente mantiver a nossa curiosidade, a gente vai ver do que se trata. Antes de já colocar uma ideia, né, um posicionamento e falar assim, imagina, isso é besteira. Por que é besteira? Deixa eu refletir, deixa eu ver, né, a questão. E eu acho que esse é um momento mesmo bem especial que a gente está vivendo e compete a gente, que é profissional, ligado a diversas áreas, a mostrar, né, como você falou, em lives, né, colocar isso e deixar à disposição para que as pessoas possam despertar. Não que a gente precise disso, porque já houve o momento de despertar, elas só estão retardatárias, né? A gente também tem que ter paciência. É verdade, Cíntia, é verdade. E você sabe que eu percebo também, Cíntia, que muitos pacientes, assim, quando chegam no consultório, às vezes parece loucura e é um conceito que soa estranho, porque eles nunca ouviram falar, mas quando eles percebem que nenhum outro profissional conseguiu ajudá-lo, então ele foi ao médico, o médico desacreditou, falou, olha, essa doença sua não tem mais o que fazer. Ele foi ao psicólogo, o psiquiatra falou assim, olha, para resolver essa dor, só tomando calmante. Aí ele começa a ficar dopado com aquele calmante 24 horas, e aí até um dia que ele desperta e fala, não, tem que ter um outro jeito de eu ser tratado, né? E aí quando ele chega, ele está pronto. Ele está pronto para ouvir um novo conceito e para mudar de ideia, né? E assim, esses são os pacientes que mais aderem, que mais vêm me procurar, porque eles falam, poxa, já tentei de tudo. Eu não gostaria de ser a última coisa. Né? Não é? Porque olha, eu já já passei por um poderia... monte, eu já tentei tudo, que pena, né? Perdeu tanto tempo. Já veio muito ferido, né, Cíntia? Já veio muita ferida, muito carrapicho, né? Muito carrapicho mesmo. Mas tudo bem, a gente vai tirando os carrapichos e talvez não dê tempo de curar o totalmente, mas já é alguma coisa, né? Agora, com essa visão, eu já percebo assim que tantos danos a gente evita, né, causar, né, nos pacientes, também com essa visão de tentar. Eu trabalho também com biorressonância, e aí eu consigo também ver a compatibilidade daquele paciente com aquele material, com aquele tratamento, e aí a gente consegue evitar danos, porque se eu coloco no meu paciente um material na boca dele que ele não vai conseguir tirar e gera uma reação de alergia contra aquele material, eu vou causar a longo prazo uma doença no meu paciente. Claro. Né? Claro, porque o sistema imunológico vai ficar brigando. Né? É igual as intolerâncias alimentares que hoje nós tanto ouvimos, né? As pessoas falam, eu sou intolerante ao leite. Isso a gente não ouvia falar na década de 70, né? Por que aumentaram as intolerâncias? Porque o mundo está muito mais... a gente está muito mais em contato com poluição eletromagnética, né, Cíntia? A gente está muito mais doente. E tanto emocionalmente... Também, né? Também. Eu acho tanto que a origem pelo nível de estresse, pela origem das comidas que a gente come, que elas são cheias de agrotóxicos, os solos já não carregam tanta vitamina, os alimentos já vêm pobres nutricionalmente, então tudo isso vai dificultando o meu corpo a trabalhar na sua maior potência. Aí eu ainda coloco sobre ele um peso de um material que não é compatível, aí explode uma doença. Entendeu? E aí a pessoa fala, poxa, mas será? Será sim. Será Vamos não. avaliar. Exatamente assim. Porque quando é um leite, eu não posso tomar leite. Você tá vendo, você pega e não toma. E quando tá no seu dente, você arranca o dente sozinho? Não dá, né? Você nem sabe que ali reside um problema. E me fala uma coisa, então você acabou fazendo acupuntura depois que você se formou com
como dentista, depois de fazer Não, na odontologia? realidade, não. Eu tenho 20 anos de formação, tá? Eu me formei aqui na Unicamp, né? Universidade Estadual aqui não é em Campinas, é em Piracicaba. E nesses 20 anos, uns 15, 16 anos, eu fui odontologia convencional mesmo. Então, eu me especializei em tudo que você possa imaginar de técnica, de teoria, para fazer reabilitação, os melhores materiais, das melhores formas, sempre atualizada. Mas aí eu não tinha essas respostas para essas perguntas, então eu não estava satisfeita. Eu reabilitava o meu paciente da melhor maneira e ainda assim eu tinha, às vezes, o paciente trazia algum relato de saúde que eu falava, nossa, que estranho, por quê, né? Ou acontecia alguma coisa, mexia num dente, acontecia uma coisa no joelho, a pessoa trazia, eu falava, imagina, acho que não tem nada a ver. E aí eu comecei procurando respostas para isso, eu caí na acupuntura com a doutora Regiane, né? Eu fiz o curso de acupuntura e eu fiz o curso também das cavitações, que são os campos interferentes. Essa é outra coisa que a gente não falou, que é bem legal de falar. Já falo disso, né? Aí eu fiz isso, aí eu fui ver como que eu poderia fazer as práticas odontológicas com menos prejuízo para o meu paciente. Existe o ozônio, então vamos fazer o curso de ozônio. E aí eu percebi que fazendo o curso de ozônio, algumas pessoas falavam para mim sobre terapia neural. Eu falei, poxa, terapia neural não conheço. Vou fazer o curso de terapia neural, que é usar a procaína para curar as dores, os campos interferentes. Fui para terapia neural. E aí, assim, uma coisa foi casando com a outra. Aí nessa odontologia biológica, tem um pouco de problema com os implantes de metal, né? Os implantes de titânio. Aí eu comecei, eu faço implantes de titânio ainda, né? Fazia muitos implantes de titânio. Eu falei, puxa, será que existe um outro substituto para o titânio? Existe, implantes cerâmicos. O Brasil estava atrasado, ele entrou agora, recente no Brasil. Vamos fazer o curso de implantes cerâmicos. Então, eu estou ainda nessa busca. Agora eu estou fazendo ortomolecular, Cíntia. Que maravilha. Eu vou reservar minha passagem para vir de avião e vou para o Brasil. Preciso. Me fala dessas cavitações, o que é isso? Vamos falar das cavitações. As cavitações é uma coisa muito interessante. As cavitações, elas já foram, assim, faladas há muitos anos, inclusive tem no livro de patologia, só que não é visível por radiografia. E por não ser visível por radiografias convencionais, como as panorâmicas, elas ficam esquecidas e as pessoas às vezes acham que elas não existem. E elas não são sintomáticas, ou seja, o paciente não tem dor. Tá? Então, como a gente diz, o que é uma cavitação? Vamos começar do começo. O que é uma cavitação? Cavitação é uma deficiência na cicatrização óssea. Então, o meu osso, eu tirei um dente e o meu osso vai cicatrizar. Então, ele começa a formar, ele libera uma cascata de citocinas que elas são pró-inflamatórias, ou seja, elas vão chamar pessoinhas lá para construir os ossos. Então, é como se ela chamasse os trabalhadores. Trabalhadores que fabricam osso, venham. Trabalhadores que fabricam vasos sanguíneos, venham. Trabalhadores YXZ. Então, é uma fábrica de produção. Aí, uma das citocinas, ela resolve não mandar a resposta adiante. É como aquele computador que fica trabalhando. Sabe quando o computador fica girando? Load. Isso. Deu um bug no sistema e aí travou no CCL5 Hunts, que é uma dessa cascata das citocinas. O CCL5 Hunts, que é esse nome estranho, ele fica produzindo uma necrose óssea. Ele não evolui para osso. Ele para na formação de gordura. Então, aquele osso, ele fica com conteúdo gorduroso necrótico. E não tem osso. Não com osso. Só que, assim, o que muda isso numa radiografia? Nada. Numa radiografia panorâmica, nada. Porque tem uma cortical, o osso duro a gente chama de cortical. Tem uma cortical aqui, uma cortical aqui. Quando eu tiro a radiografia, elas se encontram e fica parecendo que está tudo bem. Que é um osso. Que é um osso colado no outro, mas na realidade a gente não é, porque a radiografia é um papel, né? Então, como que eu descubro essas cavitações? Então, na Alemanha, por exemplo, existe um aparelho que o Dr. Lechner, que é o maior estudioso
dessas captações, tem um monte de artigo científico dele, ele é maravilhoso. Ele desenvolveu um aparelho que mede como um ultrassom. Não tem ultrassom que eu faço no seio? Eu faço um ultrassom no osso para ver a densidade desse osso. Se é osso ou se é gordura. Olha que legal. Então, eu consigo ter o diagnóstico imediato. No Brasil, como que eu faço? Eu faço uma tomografia, porque a tomografia é uma radiografia que eu vou cortando em 1 milímetro. Então, eu tiro 1 milímetro, tiro uma fatia, tiro 1 milímetro, tiro outra fatia. E aí, de 1 milímetro, eu vou construindo aquele osso, boto essa informação num outro aplicativo para medir a densidade óssea, e aí eu vou fazer uma análise daquele osso para ver se tem gordura ali ou não, ou se é osso. Tá? Então, é trabalhoso. Tá. Eu preciso... Por que eu estou explicando isso, que só se tem paciente me ouvindo? Por causa dessa informação. Como é muito difícil, no Brasil existe uma expressão que a gente chama custoso, não custoso de dinheiro. Custoso, o mineiro fala que é difícil, chato, trabalhoso, né? Então, é uma coisa chata, trabalhosa. Ninguém entende, ninguém conhece, ninguém fala sobre o assunto. Os dentistas biológicos sabem o que é isso. Como ele vai diagnosticar num paciente? Pelo sintoma clínico. Então, o paciente chegou para mim com doenças autoimunes ou com câncer, eu já aparece aquela lampadinha. Liga a antena. Deve ter uma cavitação. Opa, deve ter uma cavitação. Porque as cavitações, por ficarem lá bugadas na produção do CCL5 Hunts, naquela região óssea tem 30 vezes mais CCL5 Hunts do que teria em qualquer outra parte do corpo. Então, se eu tenho no meu joelho, eu vou ter 35 quantidades daquela citocina no meu osso. E ela, como a gente sabe que existe um comportamento sistêmico, ela está responsável principalmente por metástase e por degenerações, principalmente degenerações articulares. Então, por exemplo, eu desconfio, paciente com esclerose múltipla, desconfio de cavitação. Um paciente com câncer, com metástase, vamos ver se tem cavitação. E aí eu vou procurar essa cavitação. Como? Por biorressonância. Então, eu vou pegar um aurímetro ou um aparelho de biorressonância, vou calibrar ele com o CCL5 Hunts. Então, eu tenho um testador, que lá dentro tem CCL5 Hunts. Eu pego o meu aurímetro, que é um instrumento metálico. Como a gente sabe que o metal conduz eletricidade, meu CCL5 Hunts tem uma frequência, eu conecto nesse aparelho, me aproximo do paciente e eu verifico. Foi para ele? Meu aurímetro foi em direção a ele? Poxa, você tem CCL5 Hunts em algum lugar da boca. Vamos descobrir onde é? E aí eu vou procurar em que região? Em regiões onde dentes foram extraídos, dentes do siso, inclusive, ou dentes por N motivos. Vou procurar em regiões de canal tratado. Isabela, mas você falou que tem a ver com o osso. Por que o canal? Porque o canal, quando ele é tratado e tem as bactérias, nós já conversamos sobre isso, deposita, muitas vezes, as bactérias, elas saem do canal e começam a fazer um processo infeccioso no osso ao redor do dente. Então, nessa região ao redor do dente que envolve o osso, às vezes desenvolve um nico. Esse nome popularizou-se como nico, mas o nome correto é FDOJ. Então, F de fat. Eu não quero falar inglês com vocês aí, né? Degeneration, necrose, JAWS, né? FDOJ, tá? Que é o nome mais correto dessa cavitação. Que tem o apelido de nico. Que tem o apelido de nico, por quê? O nico é o nome mais legal que popularizou. O nico também é uma cavitação, mas é com nevralgia, por isso o N. Nevralgia é dor. Então, às vezes, o paciente tem uma dor lancinante que ele não descobre, não sabe o que é, às vezes pode ser um nico, é uma nevralgia dentro da cavitação. Tá? Então, a diferença é que nico tem dor, FDOJ não tem dor. Mas os dois são as mesmas coisas, tá? Então, eu desconfio locais onde eu tirei o dente, desconfio de dentes tratados canais, desconfio de locais onde eu coloquei implante. Por quê? O implante não é feito no osso?
Claro. Então, naquele local, eu posso ter colocado um implante dentro de uma cavitação, porque não Olha tinha a dente, eu bomba pus um relógio. implante. É uma bomba Aí é relógio. uma antena metálica emanando. Essa é uma bomba Gente, relógio, essa é. é uma bomba relógio. Entendeu? E aí, assim, o paciente chega para mim e fala assim: ah, eu tenho um câncer de mama. Então, eu já conversamos no começo do nossa live que a mama ela está relacionada com o sistema energético. Vou até colar aqui para não falar besteira. O sistema energético de pré-molares Premolar. inferiores e molares, pré-molar inferior e molar superior. Aí eu vou por exemplo, eu vou na região do molar superior, que está relacionado com a mama, e descubro que o paciente tirou esse dente há 20 anos. Ah, e ali pode olhar que tem uma cavitação oculta ali, sem dor, sem nada. Então, assim, essa é uma... na verdade, Cíntia, é o que eu mais faço no consultório hoje. Porque como eu trabalho junto com esse médico integrativo, o Rony eles vêm para o Brasil para fazer esse tratamento. Ah, meu Deus, acho que travou. Essa internet Voltou, está né? instável. Então, está me ouvindo? Tô ouvindo. Voltou? Eu tô aqui. Gente, Cíntia? eu tô ouvindo. Você está me ouvindo? Tá. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas você tá travada. Agora você voltou a se mexer. Tô. Então, assim, esse é o que eu faço muito hoje aqui no Brasil, e é o que as pessoas aí dos Estados Unidos vêm me procurar. Porque elas têm um grupo que elas se conectam, e aí elas vêm tratar com o Dr. Rony em Indaiatuba, e o Dr. Rony me encaminha essa parte odontológica para a gente fazer essa abordagem em relação aos NICOS FGOJs. Uhum. Menina, isso é uma Porque coisa... esse trabalho paciente... fantástico. É fantástico. Sem brincadeira, assim que eu for para o Brasil, eu vou te procurar. Eu acho fantástico. Tem que ser uma coisa que as pessoas tenham conhecimento, um conhecimento completo disso, né? Porque muda toda a história, né? A história como a gente vê, a história daquilo que você tem como sintoma, a história daquilo que você tem que consertar dentro de você, né? Eu acho que está tudo integrado. Então, é fundamental que isso seja mesmo divulgado, colocado, para as pessoas saberem e poderem escolher, né? A gente precisa escolher. Poderem escolher. Porque Gostei, Cíntia, é isso mesmo. Porque pelo menos, eu não quero. Tudo bem, mas saiba do que é, né? A gente está 1 hora aqui. Sim, Eu vou terminar, porque senão você não vai ter o vídeo no Instagram que você quer, né? E vou divulgar. Adorei muito, muito, muito. Uma coisa fantástica. Foi um prazer ter você aqui. Gratidão enorme. Você tem Instagram? Fala o Instagram para todo mundo, por favor. Meu Instagram é doutora Bela Gurgel. Isso. E é só isso, é doutora Bela Gurgel. De qualquer maneira... E aí, assim, Fala. Eu vou colocar esse vídeo nosso lá, Cindy, porque eu acho que assim, o meu foco não é falar difícil, é falar para que pacientes ouçam e tenham a opção de escolha. Gostei muito de você ter usado esse termo escolha. Você não é obrigado a nada, mas é bom você saber caso você se enquadre em algum desses. Você poder escolher mesmo, né? Porque o que me parece hoje em dia, já há muito tempo, é que as pessoas estão andando que nem gado e não podem escolher, né? Então, que a gente Exatamente, isso mesmo. Muito obrigada, viu, Cíntia, pela oportunidade. Foi um bate-papo muito gostoso. Foi mesmo, uma delícia. Eu adorei também estar esse momento aqui. Nem vi passar. E a gente vai se encontrar mais vezes ainda. Gente, pessoal, obrigada. Beijo, querida. Prazer. Obrigada, até mais, Cíntia. Muito prazer. Até mais. Tchau. Tchau.